A Black Friday fracassa no Brasil e isso é mais um indicador que a economia não vai bem. Fica aí que eu vou mostrar para vocês 4 pontos muito importantes para você entender o que está acontecendo e como o governo está botando a nossa economia numa direção equivocada. Dá uma olhada. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, curte, compartilha, dá o like aí para não esquecer. E vamos lá. O primeiro ponto. Anota aqui, ó. Até botar aqui. Mais imposto é igual a menos renda. E isso não é difícil de entender. Vamos supor que, ó, trouxe até aqui o Alan, lembra do que se bebê no caso? Vou botar ele aqui de exemplo. Vamos supor que o nosso querido amigo Alan ganhe 10 mil reais por mês, tá? Esse é o salário do Alan, é o que ele acordou com o chefe dele, e todo mês ele ganha 10 mil. Só que no Brasil, o Alan está pagando em torno de 30% de imposto. Portanto, os 10 mil reais que ele ganha, 3 mil vai para o governo. Sobra quanto na conta dele? 7 mil reais, né? Foi bom de conta aí, né? Beleza? Só que acontece o seguinte: o Alan, que é um cara mais de esquerda e tal, ele acha que tem que taxar todo mundo, tá certo, isso aí, vamos pagar, vamos tributar todo mundo, né? Ele é a favor das estatais de darem prejuízo, porque, pô, não tem que dar lucro e tal. Acontece o seguinte: todos esses custos que o PT está tendo, que o governo está tendo, ele precisa repassar para a população. E o Alan, que pagava 30% de imposto, nesse novo governo, isso aqui não é segredo nenhum, tá? Só você abrir os jornais, está ali o Haddad desesperado querendo aumentar imposto. Só que ele aumenta imposto do nosso querido amigo Alan. Então, se era 30, ele ganhava 10, pagava 3 de imposto, sobrava 7 mil reais por mês, agora a gente está pagando 40% de imposto. E nosso querido Alan, que ganhava os mesmos 10 mil reais, o chefe dele não baixou o salário dele, não aconteceu nada disso. Mas agora, ao invés de 3 mil, ele está pagando 4. Portanto, está sobrando para ele agora só 6 mil reais por mês. Ou seja, o governo está aumentando os impostos, mas o Alan está tendo menos dinheiro, porque ele está dando esse dinheiro para o governo. E aí chegou na Black Friday, nosso querido amigo Alan olhou no banco e falou: putz, tô meio sem grana. Ele não percebeu, mas o combustível aumentou, porque voltamos com os impostos dos combustíveis. As estatais deram prejuízo, só que alguém tem que pagar isso aí. Foi o Alan. A gente está tendo aí uma conta de luz aumentando? Pois é, a gente está com um problema de imposto, tem que aumentar o imposto da luz, tem que aumentar o imposto da água, tem que aumentar o imposto de tudo. Então, indiretamente, sem mesmo você perceber, isso é repassado para a conta do Alan. Porque aqui no Brasil a gente não cobra na fonte, a gente cobra no consumo, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nosso querido amigo Alan, né, quando o PT entrou no governo, ele falou o seguinte: poxa, o governo Lula fez um negócio maravilhoso, ele agora vai botar os carros baratos, deu incentivo fiscal, ou seja, ele baixou os impostos dos carros. Isso fez com que o Alan tomasse a decisão de comprar um carro novo. Ele comprou o carro, parcelou em 60 vezes, etc. E agora ele anda por aí com um carro novo. O problema é que agora as prestações do carro que ele comprou lá atrás com o Lula tá caindo todo mês na conta dele. Ele tá meio sem grana. Porque sem perceber o salário dele tá menor, né? Porque agora ele tá pagando mais imposto. E sem perceber, ele foi se endividando com essas compras que o governo foi facilitando para ele. Portanto, agora ele está sem grana. Chegou a Black Friday, ele olhou e falou: não vou gastar dinheiro aqui não. Beleza? Terceiro ponto, galera. A renda do Alan. Qual é a forma do Alan ter menos dívida? Ele conseguir comprar mais coisas, né? É ele o quê? Aumentando o salário dele. É ele sendo promovido, é ele mudando de emprego, é ele tendo um padrão de vida melhor, né? Só que assim como o Brasil, o Alan está com a renda dele estagnada. E, gente, o Brasil está com a renda média estagnada durante décadas. Isso nem começou nesse governo, tá? Durante décadas, desde o século passado, a renda média do brasileiro ela não muda. Quando você vê o nosso PIB crescer, todo mundo fala: ai, a gente tem um PIB maravilhoso, o Brasil é muito rico, é a nona economia do mundo. Não, galera. O que acontece é, o Alan teve filho, teve irmãos, a economia, a quantidade de população brasileira vem aumentando. E todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Então, a quantidade total de renda do Brasil vem aumentando por quê? A população está aumentando. Nós somos 210 milhões de habitantes. O Chile é muito menos do que isso. Só que acontece que, quando você divide o PIB brasileiro pela quantidade de gente que vive no Brasil, a gente continua ganhando mais ou menos a mesma coisa que ganhava na década de 80, há mais de 40 anos. O que isso significa? Significa que o Alan precisa melhorar a renda dele. O Brasil precisa melhorar a qualidade da indústria dele. O Brasil precisa, assim como o Alan, como é que o Alan faz para ganhar mais? Ele tem que estudar mais, não é isso? Ele faz um MBA, ele faz alguma coisa.
A mesma coisa é o Brasil. A qualificação do trabalhador brasileiro continua muito ruim. A nossa educação é péssima. O pessoal escreve em comentário aí, Maís com I, a gente junto. A gente mal sabe falar o português. A gente está brigando lá para falar menine, não sei o quê, mas a gente não sabe nem falar português direito. 30% dos brasileiros não sabe fazer conta de somar e de subtrair. Então é óbvio que ele não vai aumentar a renda dele. Então, se o dinheiro dele não está subindo, ele está se endividando mais e o governo está cobrando mais imposto dele, ele está com menos dinheiro, ele está com mais conta para pagar e ele não consegue ser promovido. Essa aqui, o Alan representa o brasileiro médio, representa o Brasil, beleza? E a última coisa, os juros no Brasil seguem alto. Ah, mas a culpa é do Campos Neto, a culpa é do Banco Central. Não, pessoal. Na verdade é o seguinte, o Campos Neto ele tem um mandato para ele poder defender a nossa moeda. A nossa moeda, ela reage ao que o governo faz dela. Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele pressiona a inflação para cima. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês viram no meu vídeo anterior aí que eu falei que o governo agora subiu o déficit de 130 e poucos bilhões de reais para 177 bilhões de reais. O governo não para de gastar dinheiro. Só que o problema é que quanto mais dinheiro o governo gasta e mais ele precisa compor, mais salário ele precisa tomar do Alan, o que acontece? A pressão da inflação aumenta. E aí lá o Campos Neto, ele não faz o juros estar alto. Ele vê a inflação subindo e ele reflete isso nos juros. O que o governo precisa fazer é reduzir os gastos dele, controlar a receita, controlar a despesa, exatamente como o Alan faz na casa dele. O Alan chegou na Black Friday, ele não comprou nada, porque ele viu que ele está sem dinheiro. A questão é que o governo Lula, o PT, ele está chegando na Black Friday, ele não tem dinheiro, ele está endividado, mas sabe o que ele está fazendo? Torra dinheiro, compra aí um enxoval de 100 mil reais, compra avião novo de 400 milhões de reais, vai todo mundo, vai uma trupe agora lá para a COP, todo mundo em avião, não sei o quê, vamos torrar dinheiro, não tem problema. E aí, o que acontece? Os juros no Brasil continuam alto. E galera, vou citar uma frase da Ayn Rand, para quem não conhece, ela que escreveu A Revolta de Atlas, é uma das pensadoras, é uma mulher muito à frente no tempo dela. E ela escreveu uma frase que eu até botei aqui embaixo, eu quero falar exatamente o que ela disse. Você pode desprezar a realidade. Aí você pode colocar lá, por exemplo, o cara do IBGE que é teu amigão, tu pode dar uma moral na mídia para dizer que tá tudo bem, né? Ou seja, você pode desprezar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de desprezar a realidade. Em outras palavras, pessoal, não adianta você comprar mídia, não adianta você pegar um monte de influência na internet para dizer que está tudo bem. Não, o Brasil está ótimo, está uma maravilha. A economia, ela reflete o que está acontecendo. Uma Black Friday, que é um grande evento do varejo, a gente tem o segundo pior resultado da história do país. Isso fala muito. Isso fala demais sobre como está a saúde da nossa economia. E não adianta você ficar tentando se explicar. Porque, como dizem Rand, você não consegue fugir das consequências. Não adianta. Você não vai tapar o sol com a peneira. Beleza? Então, se você gostou, curte, comenta e vejo você no próximo vídeo.